Olá, turma. Boa noite quando vocês forem ver esse vídeo, né? Bom dia, desde já. Vamos dando continuidade à, à nossa unidade dentro do curso de especialização, Trabalho e Educação, Fundamentos Teóricos e Didáticos 2. Espero que todo mundo, na medida do possível, esteja bem, né? Após essa uma semana que a gente já teve o primeiro encontro, o qual a gente passou por vários conceitos importantes, né? Para a discussão da formação de vocês. Espera um pouquinho. Voltando, pessoal, aí para dar um espirro, desculpa. Logo no início da gravação, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, nessa nossa unidade, nessa nosso segundo encontro, né, no caminho construção, ensino integrado e trabalho como princípio educativo no ensino profissional, né, tecnológico. Hoje vocês vão perceber que a gente vai passar por vários conceitos que a gente conversou no primeiro encontro, certo? Vocês vão perceber isso. Assim, e por isso que são conceitos importantes e eu destaquei tanto na nossa última aula, né? Tá? Então, assim, que vão acompanhando e a gente entender esse ensino integrado e o trabalho como princípio educativo, né? E nessa construção do ensino profissionalizante técnico, tecnológico. Então, gente, os objetivos hoje do capítulo 2 da nossa aula, que eu vou procurar passar aqui nos slides, inclusive, turma, os slides, que é, lembrando sempre, o compilado que eu fiz para ministrar essa aula, para estar conversando com vocês. Claro, vocês podem e devem usá-lo, mas ele é um resumo, é o meu resumo em relação ao conteúdo que está disponível para vocês, né? Está disponível para vocês. Então, assim, né? Isso que é o importante. Eu vou disponibilizar também esse slide para vocês. Então, voltando. O objetivo do capítulo 2 da aula hoje é compreender esse conceito de ensino integrado, a gente conseguir se aprofundar nele mais e mais, apesar da gente já ter falado nele no encontro anterior, né? E sua relação com o trabalho como princípio educativo. Analisar a dualidade estrutural da educação brasileira, um pouco passando pela legislação e como o ensino profissionalizante tecnológico, né, ele vem passando ao longo do tempo enquanto política pública educacional, né, e as suas principais transformações nesse processo e quando que há esse questionamento em relação ao ensino dual, né? Discutir tensões contemporâneas entre a formação humana e o mercado, né, e no caso aqui mercado capitalista, porque dentro do capitalismo, né, gente, por mais que ele seja hegemônico, como a gente falou no último encontro, existe também relações não capitalistas no capitalismo, né? Apesar dele ser hegemônico, dominante, ele não é totalizante a ponto de não haver experiências não capitalistas no capitalismo. Então, os mercados já existiam muito antes do capitalismo, né? A gente não pode tratar o mercado como um sinônimo de relação capitalista, mas é um mercado capitalista hoje, a partir do mercado financeiro, do mercado de circulação de mercadorias, nessa relação do mercado de exportação e importação, né? E principalmente quando, né, tem a interpelação do mercado financeiro e de diferentes setores do mercado capitalista na educação, considerando que ela é um direito, um direito que deveria ser para todos, não algo interpelado como mercadoria. Isso a gente vai ver também ao longo do encontro. E refletir sobre experiências práticas do ensino integrado. Né? É importante, inclusive, para o memorial, a partir da realidade de vocês, da experiência que vocês têm, seja em órgão de gestão, em sala de aula, atuando junto aos IFs, às escolas técnicas públicas, privadas, né?
a experiência de vocês, experiências mesmo que iniciais, mesmo que já experiências consolidadas, já bem difundidas, né? Vocês relatarem isso também um pouco, inclusive no memorial descritivo. Isso que é importante, é trabalhar com os conceitos de forma aplicada, né? Porque esses conceitos, enfim, os conceitos são tão importantes porque ele, dentro de uma comunidade científica, é a partir da onde a gente, dentro de um determinado campo do conhecimento, faz as análises. É a partir dos conceitos, né? E a partir dos dados que a gente coleta a metodologia, nos métodos, né? Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso também, tá? Turma, então, assim, pegando esse ensino integrado, né? O que seria esse ensino integrado? Que tanto ouve falar, né? Professor, mas o ensino integrado, ele não tem uma relação com aquilo que a gente viu no encontro passado de escola unitária? Claro que tem, né? Perpassa por isso. O ensino integrado, sobretudo, almeja uma escola unitária, né? Para ser possível um ensino integrado. Então, assim, ensino integrado é formação inteira, que compreende como direito de todos o acesso a um processo formativo que promova o desenvolvimento de suas amplas faculdades físicas e intelectuais. Ou seja, é um processo formativo que promova o desenvolvimento. Não é um processo de educação técnica, pontual, e que promova o desenvolvimento de habilidades técnicas específicas, né? É um tipo de ensino que promova as faculdades físicas e intelectuais na sua plenitude de um ser humano. É importante pontuar isso. Outro aspecto, gente, assim, então, dentro desse processo formativo que promova essa amplitude, né? Une trabalho, ciência, tecnologia e cultura, propõe uma formação omnilateral. Lembram do encontro passado também que a gente falou de formação omnilateral? É super importante. E superar essa divisão entre o trabalho manual e intelectual. Ou seja, do ensino técnico para o ensino propedêutico, que também é o que a gente viu no encontro passado. Então, é necessário a gente estar conversando sobre o ensino integrado como promotor, né, digamos assim, do ensino integrado e sua relação com o trabalho como princípio educativo. Isso é importante. Né? Aqui, gente, nessa imagem ilustra bem, né, essa dimensão do trabalho, da ciência, da tecnologia, da cultura, como formador de um ensino integral, né, dentro de uma escola que se propõe a ser unitária, que tenha uma formação humana omnilateral, né, ou seja, de todos os lados, que de todos os lados tenha uma educação que tenha uma interpelação científica, que tenha uma interpelação, sim, pensando o mundo do trabalho como um todo, e o trabalho como aquela atividade humana que a gente conversou no último encontro, né, que é uma atividade humana da nossa relação com a natureza, ao qual a gente transforma a natureza para sobreviver, né, que é muito diferente do emprego. Então, não é para o emprego, é para o mundo do trabalho, né. Tecnológica, ou seja, uma formação em que todos os lados têm acesso a diferentes tipos de tecnologia, desde a tecnologia pesada à tecnologia mais atual, seja de tecnologias humanas ou mesmo conhecimento sobre tecnologias ancestrais. Porque muito antes da nossa sociedade estar como está, teve diferentes povos, civilizações, enfim, que tinham diferentes formas de abordagem tecnológica, né? Seja na agricultura, na astrologia, né? Na questão climática, na questão do trabalho manual, artesanal, na fundição de minerais, enfim, do trabalho mesmo com a terra, o barro, a argila. Né? Então, eram diferentes formas de tecnologia. Né? E a cultura, ou seja, as diferentes formas de existência, né, gente? Cultura é relativo a isso. É, digamos, a gente, sobretudo, ter o direito de ser, de existir como se é, e, ao mesmo tempo, também ter a alteridade e conviver e entender que os outros possam e devam existir. Né? Que eles não devam existir só para uma dimensão
de trabalho, né? Não devam existir só para uma dimensão de trabalho, só para uma dimensão de um tipo de pessoa, de um tipo de expressão, de um tipo de existência, ou seja, das várias, né? E como que a gente convive com isso, e sobretudo no caso aqui, né, gente, para o mundo do trabalho. Gente, é importante também nisso, pensando nesse ensino integrado, porque quando que essa ideia do ensino integrado entra na rede federal de EPT, né? E é trazida para os institutos federais pela Lei 11.892 de 2008. Quem tiver interesse, pessoal, pode acessar a lei, ler, conhecer ela detalhadamente, quem já conhece, revisar ela, ou mesmo quem já tem o domínio, né? Inclusive no fórum, compartilhar com a turma. Isso, né? Ou seja, porque aí, nessa lei, tem a criação dos IEFs e da rede federal de EPT, né, gente? Que antes era, digamos, as escolas politécnicas, as escolas técnicas, que inclusive muitas eram vinculadas à própria universidade, ou eram institutos técnicos federais autônomos, né? E aqui tem a criação dos IEFs da rede federal de EPT. E na criação disso consta lá que é a busca da superação dessa dualidade histórica da educação brasileira. Mas, Sérgio, mas aonde que está essa questão dual? É só um discurso? É só uma impressão? É uma predominância, digamos assim, política, que as coisas foram se tornando informalmente? Não, inclusive foi formal. A gente vai ver as outras leis a seguir e como foi esse processo até chegar à Lei 11.892, né, gente? Que prevê uma integração entre ensino, pesquisa e extensão. Né? Os institutos federais, essa lei prevê, né, dentro da rede federal DPT, essa integração entre ensino, pesquisa e extensão. E uma proposta voltada a se pensar dentro de uma formação integral, dentro de uma proposta de uma rede federal DPT e DIEFs que esteja dentro de uma escola unitária e de uma perspectiva unilateral em relação à formação também, né? Então tem uma proposta aqui de emancipação humana que vem se destacar, que estão nos seus tratados. E outra questão, gente, que é importante a gente olhar, assim, tem que lidar constantemente com essa tensão e muitas vezes a contradição, porque é um sistema de 2008, gente. Se a gente for ver enquanto tempo histórico, é muito recente. Tempo histórico, né? Que é diferente do nosso tempo biológico, né? No tempo, história 100, 200 anos, gente, é considerado muitas vezes nada, considerando o tempo de existência do planeta Terra, o tempo de existência dos humanos, enfim, né, do planeta. Então, assim, 2008, a nossa rede federal DPT é uma jovem, né, digamos assim, poderia dizer, um jovem, uma jovem, né, ou seja, ainda é um longo processo, e não quer dizer porque as coisas constem no papel e por mais que estejam imbuídos na formação, a gente teve toda uma história anterior. Então, por isso que é tão difícil também transformar, mas está no papel, não é feito tal, porque é um processo, gente. Ele não se dá por decreto ou pela nossa simples, espontânea vontade. Ele é um processo em construção. Ou seja, não tem nem aí, né, pessoal? Vamos combinar, não tem nem 20 anos ainda disso. Imagina. Vai fazer 20 anos agora, daqui a 3 anos. Então, é um fator a se considerar também. E nisso, gente, nisso que eu estava falando dessa dualidade estrutural da educação, até a gente chegar à rede federal, DPT, formação dos IEFs, a gente tem que considerar que a gente teve aí, né, novamente, aquilo que a gente estava conversando no encontro passado. A gente vem de uma história de um país que foi invadido, colonizado, né, e tivemos um império aqui. Lembrando que a gente tinha a metrópole, nós éramos a colônia, né, no caso Portugal. Ou seja, então, desde o Brasil colônia, império, a gente tinha uma educação dividida entre a elitista, né, e o ensino de ofícios para as pessoas, né, para as diferentes pessoas da sociedade. Uma educação elitista, enfim, que era essa que é a formação intelectual, né,
a formação do conhecimento dentre várias vertentes filosóficas da formação humana, ou seja, uma elite preparada para ser e continuar sendo elite. E o ensino de ofícios para os outros, as outras pessoas, sejam desde os processos de imigração, seja mesmo depois ali da abolição, né? A questão do ensino de ofícios para quem iria servir a essa elite. Então, isso é importante considerar. Em 42, ali naquele esteio, no processo do Estado Novo, né, a gente teve a reforma Capanema, né, que a partir do Gustavo Capanema, inclusive tem lá no Rio de Janeiro, não sei para quem já teve a oportunidade de ir, né, lá tem o Palácio Gustavo Capanema, inclusive muito bonito, foi reformado recentemente, né, que era onde era a sede, inclusive, do Ministério da Educação, antes da capital ir para Brasília. E nessa reforma Capanema fica muito claro da questão do ensino propedêutico, a partir da formação das universidades, inclusive, e de um ensino profissionalizante, para as classes populares. Então, isso em 42, tivemos uma grande reforma do ensino. Durante, gente, ali em 61, a gente teve uma reforma educacional, e nos anos 70 a gente teve outra reforma educacional no âmbito da ditadura, né? O qual, na ditadura, a gente tinha a teoria do capital humano e tecnicismo. E essa teoria do capital humano, se a gente for ver, gente, ela tem uma influência grande até hoje, e inclusive teve uma influência muito grande na formação das escolas técnicas, né? Anteriores à EPT. Então, isso é importante também considerar, esse conceito, porque que características dessa teoria do capital humano hoje estão ainda tão presentes, seja os resquícios dela, ou mesmo uma estrutura, uma matriz disso, né? A partir, inclusive, de muitas pessoas que são hoje educadores, educadoras, atuam como técnicos de assistente educacional dentro da rede EPT, tiveram essa formação, inclusive, muitas dessas pessoas, e, enfim, se não tiver um processo de formação, de reciclagem, um processo crítico ao abordar isso na formação enfim, dos trabalhadoras, a gente tende a reproduzir, né, gente? Então, por isso que é tão importante as formações no âmbito do trabalho, né? Ter o tempo para se capacitar, né? Por isso que é muito importante. E tivemos aí, não diria que desde 88, né, mas ao largo desse processo, 88 teve consenso de Washington, aonde, de certa forma, se tira o neoliberalismo como um ideário e uma orientação aos países que necessitavam fazer um ajuste estrutural, no caso, países como da América Latina e do continente africano, em específico, né, no qual se propôs uma flexibilização, uma mercantilização da EPT, né, gente? Assim, e flexibilização numa semântica neoliberal, quando a gente fala de uma semântica neoliberal, tem a ver necessariamente com a precarização dos serviços públicos, né? E acho que vem bem a calhar esse debate também, pessoal, aí do que está vindo aí, que é sobre a reforma administrativa, né? Sobretudo para quem é servidor público, né? A considerar. Bom, então, dentro desse processo, pessoal, e muitas vezes tem, e muita gente diz, reproduz isso no dia a dia, se disseminou também uma expectativa de mobilidade e ascensão social das camadas médias e populares por via da educação. E, de fato, hoje tem vários estudos, se vocês forem dar um Google, que ainda assim a educação é um caminho para se ter uma melhor renda, para se ter uma mobilidade social, só que se disseminou uma ideia massiva disso. Ou seja, que isso seria massificado, e não é bem assim, porque cada uma tem uma condição de ensino, de educação, de aprendizagem, estrutura social, econômica, familiar muito distinta. E isso teria que ser considerado nesse processo. Então, numa sociedade extremamente desigual como a nossa, de certa forma se disseminou essa ideia, né, de que isso seria, enfim, massivo, e não foi, né? Entretanto, a submissão aos padrões discricionários de seleção escolar os induziu a assumir a culpa pela sua própria falta de êxito
No caso, a falta de êxito, né, gente, é do sistema que a gente vive. E passou a se culpabilizar, se pessoalizar, né? Esse termo culpa também, eu não gosto, que é um termo até, né, que denota questão religiosa, eu diria nem culpa, é responsabilização, né? A própria pessoa se responsabiliza pelo próprio fracasso do sistema e não conseguir incluir todo mundo, né? Porque naquilo que Marx falava, e a gente vai ver ao longo do encontro, do exército de reserva de mão de obra, né, tem que, para gerar uma pressão no mercado, para manter os salários, de certa forma, baixos, né, digamos assim, ou um mercado competitivo, tem gente que tem que ficar de fora de uma condição de desempregado por algum momento para ter essa concorrência, né? Então, assim, então passa a assumir a falta de culpa por esse êxito que o próprio sistema prometeu, considerando que a todo momento, né, todo momento, por mais que a pessoa tentasse, e muitas vezes para ter um acesso mais rápido ao mercado de trabalho e a um emprego que possa garantir um sustento imediato, muitas vezes, como o próprio sistema também não oferece as condições, né, nem muitas vezes da pessoa se manter no trabalho, por isso que nos IFs tem uma boa rede de assistência estudantil, né, nesse pensamento das pessoas se manterem na rede estudando, né? Então, também, muitas vezes as pessoas, por falta de condição ou por não alcançar, não terem tido a condição de ensino adequada no ensino básico, no ensino médio, se culpabilizam, às vezes, por não conseguir entrar na universidade pública, recorrem ao ensino privado, à disseminação massiva de cursos que carecem de ter uma formação ou uma parte dela presencial totalmente EAD, né, que não é o nosso caso aqui, que é um curso de especialização, lato sensu, né? Então, assim, tem todas essas questões também a serem refletidas, pessoal. Aqui, nesse quadrinho, pessoal, a gente, além daquelas leis que a gente passou, da questão do Capanema, durante o processo aqui da ditadura e desse esteio neoliberal, a gente cabe considerar que nessa parte neoliberal, tirado do material de vocês, né, a gente tem a lei 9.394 de 96, que é a LDB, né, que é um marco importante no ensino, né, onde estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional. E como vai ser também um ensino técnico profissionalizante, né? Ou seja, onde estariam as bases para a formação da rede PT, né? O decreto de 2.208 de 97, que forma a educação profissional o qual ela se separa do ensino médio, né? Então, separa o ensino médio. Então, isso tem a ver com no esteio do conjunto dessas reformas neoliberais, né, gente? Então, assim, torna novamente ali, de certa forma, reproduz princípios de uma educação dual, por mais que diga que queira preparar para o mercado e quem vai ter uma formação intelectual, né, acaba muitas vezes também precarizando e distanciando a educação pública dessa ideia do ensino integrado, né? Tem o decreto 5.154, pessoal, do Lula, né, que ele define a educação profissional, né? Ele define a educação profissional e essa questão do mundo do trabalho, e tem a lei que nós estávamos falando antes, que forma a rede federal de EPT e os IFs, né? Então, tem esse conjunto de três leis que aqui no esteio, do conjunto neoliberal, gente, porque assim, no neoliberalismo não se forma, gente, só políticas neoliberais. Também, de certa forma, tem resistências, é aquilo que a gente estava conversando. Tem resistências, tem luta, tem a reivindicação, tem as janelas de oportunidade política dentro da própria disseminação do ideário neoliberal do governo, a partir que se elegem governos progressistas, né? No sentido de trazer de pensar e tentar uma outra proposta de educação, mesmo que na sociedade, e às vezes dentro até do próprio Estado, né, gente, e outra, pela ação e influência dos organismos multilaterais no Brasil,
Inclusive, quem se interessar, gente, tem um documentário no canal do jornalista Bob Fernandes que se chama Guerra das Ideias, que é para entender toda a influência das think tanks americanas no Brasil, seja na educação, no sistema judiciário, né, e como elas interpelam, de certa forma, outros países do mundo, né, e que também querem atuar na educação. Né, querem atuar na educação. Mas e o conjunto disso entre existências, políticas mais proativas no sentido neoliberal e resistências a essas políticas, temos esse conjunto de legislações nesse contexto também, né, gente? Isso é importante colocar. Passado, pessoal, essa parte assim mais do perpassar historicamente no conjunto das políticas públicas educacionais e dos seus decretos ao longo de diferentes perspectivas de governo, né? Desde o Brasil colônia até a formação do Estado Novo, de uma ditadura, a redemocratização e dentro de um contexto mais amplo socioeconômico, poderia dizer, de contexto neoliberal, né? Tem aí a questão da teoria do capital humano, né? Ou seja, a educação como um investimento produtivo, dentro dessa teoria do capital humano que foi propagada ali ao longo da reforma educacional, da reforma universitária que se teve na ditadura militar, né? E essa teoria que foi trabalhada ali nesse contexto, é a educação como investimento produtivo, a subordinação da formação humana à lógica do capital. Daí, quando a gente fica falando da lógica do capital, gente, eu acho que é bom a gente caracterizar até para não criar um jargão, e na ciência a gente não trabalha com jargões, né? A gente trabalha com teoria, conceito, categoria, a gente não trabalha com jargão ou com... Isso é mais, assim, digamos, no campo do conhecimento da política, e que está tudo bem, da política partidária, da política de movimentos sociais, e que é legítima, né? O qual a gente convive também dentro das universidades, mas aqui a gente trabalha com ciência, né? Então, para entender essa lógica do capital, a gente tem que entender, assim, em que medida há o entendimento, sendo que a educação é para ser considerado um direito de todos e um direito difuso, que ela passa a ser comercializada, o qual se pensa em obter lucro com a educação, enquanto política, e ela é tratada como mercadoria, né? Então, a teoria do capital humano perpassa por isso. Você trata a pessoa não como dentro de uma lógica humana, um ser, né, que está sendo, trata ele dentro de uma lógica que ele possa estar a serviço da reprodução desse capital, né? Inclusive, a partir disso, dentro dessa teoria do capital humano, está preparando ele para um mercado de trabalho específico capitalista, né? Então, o Estado assume a qualificação da força de trabalho, muitas vezes interpelada e fortemente influenciada aos interesses do setor privado, né? E tem aqui uma dimensão da redução da educação a treinamento técnico e produtivo, né? Ou seja, muito ali da parte dessa integração ali que se tinha, né, que é no Fernando Henrique, que se separa o ensino médio do ensino profissional, depois, no governo Lula, que se volta, né, 2004 e 2008, ali como vocês viram, né? Na teoria do capital humano, a redução da educação a treinamento técnico e produtivo. Sérgio, ok, mas tá, gente, assim, é aquelas dimensões que a gente viu da ciência, da cultura, da tecnologia, perpassando todas as dimensões da formação, né? Então, aqui é muito voltado a apenas uma dimensão muito restrita do que pode ser formação do conhecimento, gente, muito restrita, ao mesmo tempo que voltada apenas para uma dimensão apenas do mundo do trabalho, que é a dimensão do emprego, que é assim, é uma apenas das dimensões. Claro que hoje ela, se vocês forem dizer, mas sem emprego ninguém sobrevive e tal, sim, mas você tira a possibilidade da pessoa ter uma formação integral, uma formação para o mundo do trabalho, e dentro dessas diferentes perspectivas de formação dentro do mundo do trabalho, que ela
devido à extrema desigualdade que a gente vive e as dificuldades que a gente vive dentro do sistema capitalista mundial e no Brasil, especificamente, tem que aderir ao emprego. A gente não teria que ser dividido isso, formar ninguém técnico. Daí também tem a questão, né, gente? Como é que uma pessoa que teve toda uma formação, uma alta capacidade de formação, vai se propor a receber, né, o que o mercado oferece? Também tem isso. Né? Até que ponto, ou como essa falácia hoje do que se diz do empreendedorismo, né? Que o empreendedorismo, em tese, se nós estamos falando em liberdade de mercado, as pessoas deveriam ter a escolha de empreender, não a obrigação. E outra coisa, gente, não se empreende no capitalismo com 1.000, 2.000, 10.000 reais. É capitalista mesmo que obtém o lucro e domina os meios de produção, tem muita grana. Gente, muita grana. A gente pode, no máximo, apoiar essa acumulação e reproduzi-la. Mas, assim, o capital, por isso que a gente diz a educação, os interesses do capital. O capital são esses grandes conglomerados. São esses grandes ricos do mundo aí que dá o que nem 1% do mundo hoje, talvez. E essa questão. É a gente que trabalha para isso. Para que se reproduza essa acumulação extrema, né? Então, a redução da educação é treinamento técnico e produtivo para servir alguém, né? E para servir alguém, não para compor o mundo, né? Dentro daquilo como uma educação com autonomia, né? Então, essa perspectiva economicista capitalista, pessoal, é de uma perspectiva assim, claro que a educação é um investimento, mas é um investimento para a formação humana. Ou seja, a educação, mas nessa perspectiva economicista, porque lembra aquilo que a gente conversou no encontro passado, gente? A sociedade, pelo menos quando a gente analisa o social, tem 4 dimensões, pelo menos, que é política, cultural, ambiental e econômica. Então, dentro dessas 4 dimensões, quando tem uma que está hiperdimensionada, hiperdimensionada, como é que ficam as outras dimensões, né? Ficam espremidas, ficam ali, em contenção, em tensão constante. Então, assim, pensar que a educação ela só é investimento quando prepara os indivíduos para o trabalho, ou seja, para o emprego, nessa perspectiva aqui, complicado. A educação é investimento no sentido quando ela tem uma formação integrada, uma formação humana, para a gente poder construir uma sociedade junto, no qual a gente possa coexistir, com justiça social, com cada vez mais igualdade, ou pelo menos a busca disso, não a busca em reproduzir desigualdade, competitividade. Né? A educação ela é um investimento nesse sentido. Também não é um investimento só financeiro. Aí que tá. É um investimento social, humano, da maior grandeza, né? Exclui cultura, humanidades e saberes universais. Por isso, gente, que inclusive na BNCC, agora nessa nova BNCC, nessa reforma do ensino médio, que quem está dentro da rede PT, dos IFs, ou mesmo na rede pública estadual, né, enfim, que tem formação de ensino médio e tem uma formação técnica, né, ou mesmo no âmbito privado, tem toda essa tensão sempre em excluir a dimensão da expressão cultural, ou seja, das artes, do teatro, da música, dessa formação, né? As humanidades, né? Ou seja, filosofia, sociologia, né? Sempre tem ali essa tensão, que é a questão se esse é um conhecimento útil ou não. A questão é, gente, é útil a quem? Né? Tem aquela frase do Bertolt Brecht, pergunte a cada ideia a quem ela serve. Então, assim, é útil para quem quando diz que não é útil, né? E os saberes universais que são tão necessários, né, gente? Que é naquele sentido como a gente conversou no encontro passado. Que é esse o paradoxo da educação. A gente estuda no mundo que a gente vive. A gente analisa
e quer transformar o mundo a partir daquilo que a gente vive. Eu não estou falando transformação. Quando Darwin falava de transformação, gente, foi, né, quando ele falava disso, ele não falava num sentido evolucionista positivado. Ele falava em transformar, não é necessariamente para coisa boa, não. O mundo também ele pode se transformar a algo que não seja considerado um aspecto positivo para as pessoas. Ele pode se transformar em diferentes sentidos. Essa ideia é uma distorção ali muito por conta do positivismo, né? De uma ideia positiva, né, dentro do positivismo, que a transformação teria esse sentido evolutivo e unilateral. Não. Então, assim, a gente precisa de saberes universais para, de certa forma, lidar com o mundo como ele é. Ainda mais com o mundo hoje. Entendendo as diferentes formas de saber e a complexidade do mundo que a gente vive, né, gente? Manter o exército industrial de reserva. Essa é uma perspectiva economicista capitalista também, ou seja, manter uma margem da população desempregada, sempre ali, e como uma forma de tensão para quem está empregado, né? Está pressionando ali quem está empregado, olha, se tu não quer esse emprego, vai ter quem queira. E muitas vezes também, quando se abre um novo mercado, tu tem as condições, um mercado capitalista, financeiro, de emprego, né? Dentro do mercado de trabalho, inclusive quando tu abre um novo nicho de mercado, contratar pessoas que topam condições bastante adversas de trabalho, porque precisam para sobreviver, né? Então, nesse exército industrial de reserva, do qual Marx falava, tem essa dimensão também, nessa perspectiva economicista, né? E é reproduzir a subordinação de classe no sistema educacional, ou seja, é ter uma educação que pense na perspectiva que tem que formar gente para servir os outros. Né? Para você ser empregado, empregada de alguém. É aquela educação que você já é inculcado, né, de que as coisas são assim, como tem que ser, né, e você, a sua dimensão do trabalho, ela tem que ser, do trabalho no amplo, tem que ser reduzido ao técnico, né, numa dimensão tecnicista e produtivista. Sem questionar de onde as coisas vêm, para onde elas vão e onde estamos, que é uma das perguntas norteadoras desse nosso encontro, né? Aí, gente, a gente tem que considerar o seguinte, lembra daquilo que eu estava falando? Que a rede EPT, os IF são uma jovem, né, gente? Então, assim, e ela tem tensões. E aqui, por exemplo, no material de formação, identifica algumas. Que é essa reflexão, flexibilização curricular, que o Kanzer vem desde 2007 apontando, né? Que é a adaptação da educação e dos currículos. Tem um autor muito legal para quem trabalha, gente, com educação, que é o Michael Apple, que fala dessa dimensão do currículo oculto, né? E desse processo de adaptação às demandas do mercado desde o currículo, né? Agora tem o Dardot e Laval também, né? O Christian Laval, que trabalha com essa perspectiva, né, da escola abordada como mercadoria, né, nesse contexto neoliberal, e o que são essas transformações na formação desse sujeito neoliberal, que é um conceito que eles usam, né? São obras importantes aí que vocês podem acessar. Se alguém tiver interesse e quiser pedir, pode pedir pelo fórum, tá? E essa inclusão instável e precária no trabalho. E aí, gente, de novo, essa tensão atual na EPT, né, é sempre assim, porque isso vislumbra cada uma na hora que vai acessar o mercado de trabalho, claro que sim, que tipo de inclusão que eu vou ter, e que estabilidade que eu vou ter, e que condições de trabalho eu vou ter. Isso sempre é uma questão. E com a reforma administrativa, sobretudo sobre os serviços públicos, isso tá vindo a todo vapor. E não é, pessoal, que os concursos públicos vão parar, não é isso que está em discussão lá, se vocês forem procurar. Até se for do interesse, enfim, a gente pode conversar, pode fazer uma conversa sobre a reforma administrativa, escrevi algumas coisas já sobre isso, enfim. Que é a questão, gente, não é que os concursos vão acabar, mas cada vez menos vão ter concursos. Porque o próprio acórdão do STF já liberou a contratação via CLT e outras formas de contratação no serviço público, né?
inclusive a terceirização, que hoje já está bem disseminada e difundida, né? Então, tem essa tensão da flexibilização curricular, né? E já no currículo, gente, imagina, está se pensando sobre formas de se manter mais estável no trabalho, de como, de certa forma, se adaptar a condições de precariedade. No ensino integral aqui da Paraíba, há alguns exemplos, eu tenho alguns orientandos de mestrado e doutorado que estão trabalhando isso aqui na Paraíba e em Pernambuco, e que trazem vários relatos nesse sentido, a partir dos dados coletados em campo sobre esse tipo de formação está ocorrendo já dentro do ensino integral e das escolas que optaram em aderir a isso, né? Principalmente ali nas disciplinas de projeto de vida, enfim, né? Toda uma discussão aí. Uma crítica de Nozella, que se chama, né? Que é assim, essa profissionalização precoce dos jovens pobres. Porque, gente, assim, dentro da sociologia, eu diria, e outros campos do conhecimento, há o que a gente chama de marcadores sociais da diferença. E o aspecto geracional e o aspecto de ser jovem é um marcador social da diferença na nossa sociedade. Porque sempre foi visto como uma categoria crise, uma categoria problema, seja no campo das políticas públicas, porque não é criança nem adulto e nem uma pessoa idosa, né? Então, assim, quem é esse jovem? O que a gente faz? Quais são as políticas públicas para jovens, de jovens com jovens? Né? Aqui que geralmente o jovem preto de periferia, que é a maioria dos nossos jovens hoje no Brasil, são associados, né? A criminalidade, a marginalidade. E geralmente, ao longo do tempo e da nossa história, quem for analisar mais a fundo isso, ou quem já tem essa formação aqui dentro da multiplicidade de perfis na nossa turma, né, gente? Sempre foi as soluções de controle para a questão do jovem e de formação, educação e trabalho. Sempre foi isso, né? A iniciativa de incluir o jovem na sociedade ou ressocializá-lo é a partir quando ele cumpre alguma medida restritiva, enfim, por algo considerado crime, enfim, durante a juventude, ou quando é menor de 18 anos, né, gente? Volta para se ressocializar em que perspectiva? Educação e trabalho. E a cultura, né? E o esporte, o lazer, e a cidadania, e a saúde, né? Todas essas outras dimensões. Quer dizer, o jovem não tem direito, ele só tem direito a estudar e trabalhar. Então, como é que faz? Como é que a gente vai ter uma formação omnilateral, né, não dual, se tem essa perspectiva sobre o jovem? E, sobretudo, assim, né, essa profissionalização precoce, ou seja, você já está destinado, desde jovem, a ter que se formar para estar aderindo a um emprego e ao mercado de trabalho como ele é, porque é assim. Senão você não vai sobreviver. E devido à desigualdade, muitas vezes, muitas jovens largam os estudos, e isso tem dados fartos também, é só dar um Google, né, gente, para conseguir acrescentar na renda de casa. Né? Então, são várias realidades, vários contextos. Vocês, inclusive, devem ter exemplos, e acho que o estímulo é esse, gente, que dentro do memorial descritivo de vocês, no exercício desses conceitos, se possa falar disso, né? Então, essa profissionalização precoce dos jovens, ou seja, e como isso interfere a formação humana, no seu sentido amplo, né? E reforça as desigualdades sociais, né, gente? Até que ponto a gente não está produzindo e reproduzindo uma educação que reforça a desigualdade ao invés de tentar reduzir as desigualdades ou até superá-las? Essa é uma pergunta também, gente, que é importante. Então, é uma tensão. E não tem, gente, como resolver isso com ou. É e. Inclusive, gente, é muito possível dentro da rede PT, vocês podem ter os relatos de vocês, nas diferentes dimensões profissionais que vocês estão nessa rede, de coexistirem projetos antagônicos dentro de uma instituição, seja ele de ensino, pesquisa e extensão.
né? Projetos mais com viés no ideário neoliberal, de inserção no emprego, de tecnificação, de empreendedorismo, como dentro de uma mesma instituição, outros projetos que visam uma pesquisa aplicada, uma extensão social, né? um currículo, ou até em sala de aula poder trabalhar, olha só, gente, poder trabalhar a partir dos temas que os estudantes sugerem. Não é sobre, gente, eles proporem o conteúdo teórico, o conteúdo técnico. Isso, claro, é o nosso papel e é o papel da instituição. Mas eu digo os temas, para que a partir dos temas a gente possa debater teorias e conceitos, a partir da realidade deles, do que eles estão vivendo. Então, a partir do momento que a gente está educando para um mundo ideal que não existe, que não é vivido e não se debate essa realidade, inclusive a partir dessas contradições, a gente está criando algo que não é factível e que reforça, sim, desigualdade social e que, inclusive, é questionável até do ponto de vista científico, porque a gente faz ciência com fatos, né, gente? Não é com a idealização, não é vender um ideal de mundo para as pessoas, né? Então, tem dentro daquilo, pessoal, dentro dessas tensões atuais na EPT, essa pedagogia das competências, né? Naquilo que se diz uma competência do âmbito do trabalho, torna-se plural, aplicando os conteúdos particulares de cada função em uma organização do trabalho. Nos estudos dessa relação e aplicação das competências do trabalho, chamamos de pedagogia das competências, né? Então, essa tensão está posta, né, gente? E tensão não é que a gente uma relação de tensão é feita de disputa, de solidariedade, de divergência de interesses, de debates, de coexistência. Muitas vezes, dependendo do que está querendo se propor, a gente vê se ele está adequado ao interesse público ou ao interesse de quem, muitas vezes, às vezes nem é compatível e está ali, só que ainda não se acumulou forças para que aquela tensão do que não deveria estar dentro de um espaço público, de serviço público, está ali, né? Como a gente dilui o que não esteja de acordo com a lei que forma a rede federal do EPT. Então, gente, né, direitos, perspectivas, elas são conquistadas, né? Elas não são dadas. E essa disputa é constante, né, gente? É cotidiana, né? Dentro de uma instituição, dentro de um colegiado, dentro de uma reunião de departamento, de uma reunião de área, de uma reunião geral, de uma reunião de conselho, de um conselho de classe. Essas tensões, ou seja, o que é? Daí vocês podem dizer melhor. São essas tensões que estão postas? Não estão? Quais são? Aí como a gente pode fazer? Aqui, interessante, pessoal, trazendo para vocês um pouco do que o material considera, exemplificando isso, essa listagem desses avanços e retrocessos, né? O que tem de avanço e retrocesso aqui? Então, por exemplo, ali, antes do Pronatec, por exemplo, teve esse programa Brasil Profissionalizado, que fala aqui, né, de 2007. Então, como vocês veem, teve o decreto de 2004, né, pessoal? Aqui, por exemplo, que não teve a repercussão esperada pela condução negligenciada da interculação com o ensino médio integrado, que é esse programa Brasil Profissionalizado de 2007. Temos o decreto aqui de 2004, que reintegra o ensino médio e educação profissional. Foi considerado um avanço. Tivemos o Pronatec, que adotou o financiamento público da esfera privada no sistema S para uma formação, foi considerado uma atitude positiva. Dá para avaliar isso melhor. Daí cada um, como gestor ou como educador, educadora, se trabalhou na rede, né, nesse sentido, pode também dar seus relatos aí, né, gente? Então, quando a gente está falando, gente, a gente já se encaminhando para o final, tá? Quando a gente está falando de um ensino integrado na prática, para que a gente possa viabilizar ele, vocês vão ver no material, e tem vídeos lá, inclusive, que vão mostrar experiências pensando o ensino integrado na prática, né? Então, esse ensino integrado na prática integra teoria e prática, né? A prática, não só a teoria.
Valoriza experiências concretas de formação, ou seja, valoriza a experiência de quem está na formação e a experiência a partir da realidade dessas pessoas, da experiência concreta. Aqui tem, claro, dentro de uma perspectiva de método freiriano, né, pessoal? Também aqui. E é isso, pessoal. Eu acho que a partir da nossa realidade tem muitos aprendizados. E também a gente, muitas vezes, tem que se colocar num lugar que a gente também, enquanto atua quanto educador, educadora, quem está aqui, né, pessoal, mesmo para os gestores que estão aqui, fica a mensagem, a gente aprende nesse processo todo, a gente não está aqui só para ensinar, a gente aprende também. Então, escutar essas realidades, aprender com eles, deixar que muitas vezes, na medida do possível, construindo o devido diálogo e da devida forma, né, desde que não vire algo disfuncional, que eles proponham dinâmicas de reconhecimento da realidade, que eles relatem essa realidade, como a gente está pedindo para vocês também no memorial descritivo. Tragam essa realidade para a gente poder debater ela a partir dos conceitos também, e inclusive, gente, ressignificar conceitos, ampliar conceitos, por que não? Porque conceito e teoria, gente, só faz sentido na medida que ajuda a nos explicar a realidade que a gente está vivendo, no seu tempo histórico. Por isso que teorias ao longo do tempo, a ciência é viva, ela é transformada, retransformada também. Então a realidade propõe para a gente novas chaves de interpretação, chaves teóricas, enfim. Né? Então por isso a importância disso, né, pessoal? Promover autonomia, consciência crítica e emancipação. E tem o exemplo, pessoal, nas aulas de temas propostos pelos estudantes, projetos integradores, pesquisa aplicada, extensão social. Isso é uma coisa para pensar, gente. Na realidade, no cotidiano de vocês, na dimensão que cada uma atua, como é que tá, ou se existem essas aulas propostas pelos estudantes, se existem projetos integradores que pensem o ensino de forma integrada, ou projetos que pensem a pesquisa aplicada, né? Ou seja, uma formação para a iniciação científica, para o letramento científico. Né? Se está pensando em projetos de pesquisa aplicado e de extensão social, né, gente? Extensão universitária ou mesmo extensão social. Vocês participam desses projetos? Vocês conhecem esses projetos? Conhecem os projetos que tem na instituição de vocês? Quais são os projetos que tem na instituição que vocês atuam, que apresentam, de certa forma, essa tensão aqui? É bom pensar nisso, pessoal, listar num papel, pensar, porque muitas vezes a gente, por não sistematizar e não conhecer esse conjunto de experiências, às vezes a gente acha que fica desanimado ou pensa que muita coisa não está sendo feita e que às vezes acha que muitas dessas coisas que são escritas na lei, quando pensa o ensino integrado, ali a partir de 2008, da formação humana, da formação unilateral, da perspectiva de uma escola unitária, é apenas um discurso, quando vê, a partir de pequenas práticas, essas perspectivas estão sendo trabalhadas de forma parcial, total, de forma mais aplicada, ou não estão, quando não estão. Acho que tudo isso é para se pensar, né, gente? Vocês listarem aí, fica uma dica, né? Então, trata-se de estabelecer uma formação integral ou unilateral, da qual emerge o conceito marxiano de politecnia, que é aqueles conceitos que a gente conversou no encontro passado. Né, gente? Questões, pessoal, para a gente ir pensando, para vocês pensarem para a nossa próxima unidade, na semana que vem, que vai ser síncrona, tá? Vamos estar juntos de forma síncrona, quinta-feira, 19 horas da noite, aqui neste espaço, né? No BBB, SEAD, enfim. Então, questões, pessoal, para a gente ir pensando. O ensino integrado, ele pode ser emancipador no contexto neoliberal? O que vocês... Não diria nem o que vocês acham. O que vocês argumentam sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Pode? Não pode? Está sendo com dificuldades, com tensões, disputas, retrocessos e algumas vitórias? A ver. Analisem a partir do contexto que cada uma vive e atua, né, gente? Que experiências práticas articulam teoria e prática na sua instituição? Aquilo que eu estava comentando no slide passado, gente. Então, que experiências tem
Tem essas experiências? Não tem? Será que não tem mesmo? Se não tem, acho que tem. Daí tem, quais são? Quais são as que estão tentando, pelo menos? Tentando é estar em construção, mas ainda talvez não tenha chegado. Existe essa experiência numa plenitude, de uma coisa ideal? Ou ela está sendo como ela pode ser nas condições que tem e com a realidade que temos? E a pergunta, pessoal, como resistir à mercantilização da EPT? Como podemos resistir? Que iniciativas já tem? Porque muitas vezes a gente acha que tem que ficar inventando e reinventando algo que, muitas vezes, se a gente unir forças e ver bem a nossa realidade, já existe. A gente tem que potencializar, unir forças, ampliar isso. Né? Então, 3 questões para pensar aí, né, gente? Então, como sugestão para o memorial descritivo, dentro de um daqueles itens que eu coloquei para vocês lá, né, pessoal? Relatar uma experiência que una trabalho, ciência, cultura e tecnologia na instituição de vocês. Relatem essa experiência. Pensem a partir do contexto da experiência, as interlocuções entre teoria e prática, resultados e aprendizagens. É uma proposta a partir dessa aula, mas está lá como item de avaliação, né, gente? Então, sim, né? Porque é a partir disso que a gente vai estar, de certa forma, refletindo e aplicando os conceitos aqui vistos. Porque não faz sentido nenhum, gente, a gente trabalhar esse monte de conceito aqui se a gente não conseguir ver ele na realidade, repensar a forma como a gente percebe a realidade e também o que se traz da realidade a gente conseguir ampliar e repensar esses conceitos a partir da análise, né? Então, deixo aqui essa sugestão para o memorial descritivo. E uma síntese, né, gente, do nosso encontro de hoje, já fechando, 56 minutos aí, ó. O ensino integrado é um caminho em construção, mas quem o constrói somos nós. Né? Então, assim, é um caminho em construção, e quem constrói ele é a gente. Então, claro, tem várias disputas na sociedade, a gente não está num papel de legislador, a gente não está num papel de que a gente aqui... A gente financia pelos nossos impostos, mas a gente não é lá o MEC, ou seja, a Secretaria Estadual de Educação ou Municipal, para prover isso, né? Então, assim, mas a gente, dentro das nossas especificidades, dentro da nossa realidade, dentro das nossas atribuições funcionais, e enquanto cidadão, cidadã, né, gente, é a gente que constrói também o ensino integrado. Né? A gente tem uma parte de responsabilidade nisso, não a responsabilidade toda, e nem devemos nos responsabilizar pelo sistema que temos, né? Aí está posto que produz o que está produzindo no mundo hoje. Então, valorizar a formação integral, resistir à lógica do mercado financeiro na educação. A educação não é mercadoria, não deveria ser. Deveria ser um direito de todo mundo, né? E construir uma educação pública crítica e com uma perspectiva emancipadora, né, gente? Que a gente não seja educado para servir ninguém, a gente seja educado para existir com todo mundo, para coexistir, para estar com o mundo, né? Para não estar no mundo. Então, um pouco da síntese da aula hoje. E os conceitos que a gente viu ali, né, gente, principalmente muito voltados à construção desse ensino integrado, de uma educação integral, a gente fez toda essa trajetória e viu alguns conceitos e resgatou alguns conceitos do encontro anterior sobre isso. Tá bom, gente? Gente, não estamos aqui ao vivo, né? Então, mas mesmo assim foi uma satisfação. Eu fico pensando, ainda não conhecia a turma no seu todo, nem pelo menos pelo nome ainda, né? Mas a gente vai se conhecendo, vai se encontrando. Novamente, gente, os exercícios estão abertos já na plataforma, tá bom? Vocês já podem ir trabalhando eles. Qualquer dúvida, qualquer questão, meu e-mail está à disposição, a coordenação está à disposição e os tutores e as tutoras estão à disposição. Eles são muito atenciosos e preocupadas com vocês. A gente esteve conversando e eles estão à disposição e vocês sabem disso, vi até, inclusive, os elogios a eles, a elas, né? Então, é isso. Tá bom, gente? Uma boa semana, um bom resto de semana, até a semana que vem, a gente vai conversando e um grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.